A discussão sobre o aumento da proporção de biodiesel no óleo diesel comercializado no Brasil tem gerado um problema, uma disputa, digamos assim, entre agronegócio e setor de energia. Essa medida ela faz parte da chamada Agenda Verde e consta de um projeto de lei combustível do futuro que pode ser votado em breve. Com a perspectiva, então, de ampliar o uso de fontes renováveis de energia, está previsto um aumento gradual da quantidade de biodiesel no diesel produzido a partir do petróleo. Segundo o projeto de lei, em 2030, teremos 20% de biodiesel na composição do diesel. E, atualmente, esse percentual está em 14%. Só que há várias resistências, quanto a esse aumento. E o debate não está encerrado. É essa questão que a gente vai tratar hoje aqui no Destaque de Meio Ambiente da Semana. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente, conversa com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, professor. Bom, quais as vantagens? Primeiro vamos entender, é importante, O biodiesel é importante, quais são as vantagens do biodiesel? Bom, a primeira vantagem dele é que ele é uma fonte renovável e ele não contribui para o aumento do efeito estufa, ou seja, ele não tem impacto nas mudanças climáticas. É claro que quando nós queimamos o biodiesel, nós lançamos CO2 na atmosfera, que é um gás importante para o efeito estufa e para as mudanças climáticas. Só que como ele é obtido de fonte vegetal, por exemplo, soja, outros tipos de amendoim, por exemplo, outros tipos de grãos, quando do plantio da próxima safra, esse CO2 ele é recuperado pela fotossíntese. Então ele não acumula na atmosfera, ele é permanentemente reciclado. Isso também gera um aumento do emprego no campo, tá? Isso aumenta a produção de determinados itens e faz com que tenhamos uma maior oportunidade de emprego no campo. E ele não sofre com a variação dos preços internacionais do petróleo, muitas vezes afetado por questões geopolíticas. Então o petróleo fica oscilando e muitas vezes o governo, diferentes governos têm que fazer um certo malabarismo para tentar evitar um impacto imediato na tarifa dos combustíveis de maneira geral e principalmente no óleo diesel, porque grande parte do nosso transporte é feito por meio de caminhões. Ele também não sofre tanto com a cotação do dólar. Então o diesel normal, além do problema da cotação internacional do petróleo, e do diesel, a gente é um grande importador hoje de diesel da Rússia, ele sofre também com a cotação do dólar. Então, isso gera muitas vezes um problema, porque acaba impactando diretamente na bomba de combustível, tá? E ele tende a ser mais barato do que o diesel convencional. Às vezes o preço fica parecido, a diferença não é muito grande, mas ele tende a ser mais barato. Então, isso poderia, em tese, baratear o diesel para os caminhoneiros, ou para uso em geradores, enfim, teria esses impactos positivos. E o governo, não só o governo atual, mas governos anteriores, já existe um planejamento, no sentido de aumentar a quantidade de biodiesel no diesel, similarmente ao que ocorre com o etanol na gasolina. É claro que as proporções não são exatamente as mesmas, mas em linhas gerais são esses os benefícios que o biodiesel pode gerar. Agora, outra questão, por que há resistências quanto ao aumento da proporção do biodiesel nesse diesel produzido a partir do petróleo, Qual é o problema? Por que estão questionando? Então, uma das questões que se coloca é que o poder calorífico é um pouco inferior ao do diesel. Resumidamente, ele pode levar a uma redução de potência nos motores, tá? Mas não seria uma redução tão significativa, mas isso é usado como argumento. Um outro problema é que o biodiesel ele é higroscópico, ou seja, ele tem a capacidade de absorver a água do ambiente.
Vamos imaginar num tanque de combustível, essa água ela iria para o fundo do tanque, ficaria ali uma parte com água. Essa água ela pode ser advinda, por exemplo, da condensação do ar durante o transporte, né, variação de temperatura ao longo do dia e tal. E essa água pode levar à formação de uma emulsão, uma borra, nos tanques de combustível e prejudicar o funcionamento dos motores. Então ela pode entupir filtros, sistemas de injeção, né? E isso realmente pode ser um problema sério. Agora, essa água ela poderia ser drenada, como acontece na aviação, né? Os aviões eles sofrem com esse problema, porque muitas vezes eles ficam num pátio aberto. Essa variação de temperatura ao longo do dia, né, o avião está ali parado, isso pode fazer com que haja condensação de vapor e acúmulo de água nos tanques. Então, muitas vezes, antes do avião dar a partida, eles fazem essa verificação e, se for o caso, fazem a drenagem dessa água. Isso até poderia ser feito, por exemplo, em novos veículos diesel, ter algum sistema para identificar a presença de água no tanque e fazer a drenagem. Mas o problema é os equipamentos, por exemplo, geradores, que acabam ficando com o combustível parado ali por muito tempo, né? Não é usado diariamente em diversos casos, ou caminhões mais antigos, onde esse sistema não está instalado, não foi previsto. Então, seria necessário fazer esse tipo de modificação no sentido de permitir a drenagem da água eventualmente existente nos tanques para evitar esse problema. Agora, não só nos tanques dos caminhões e geradores, mas também nos postos de gasolina isso pode acontecer. Então, nós temos aqui, resumidamente, um embate entre o setor do agronegócio e o setor de energia. E é interessante acompanhar isso porque nós não verificamos esse tipo de movimentação tão intensa do agronegócio em relação ao etanol, porque o etanol já tem uma cadeia toda de produção, distribuição, comercialização. Grande parte dos automóveis estão adaptados, né? São veículos flex, eles podem usar qualquer proporção de álcool, gasolina na mistura. Enfim, a gente já tem tudo isso consolidado, mas o que acaba pegando não é o caso que agora, mas, né, onde o etanol em geral está mais barato que a gasolina em vários estados. Mas com frequência o etanol ele só é competitivo em algumas regiões. E é interessante o uso do etanol por ser uma fonte renovável, ser um biocombustível, né? Ou seja, ele não contribui para as mudanças climáticas e também ele não sofre com essas questões geopolíticas do petróleo. Mas eu não vejo por parte, né, da bancada ruralista uma movimentação tão grande no sentido de tentar favorecer o etanol, o maior uso do etanol, como está acontecendo agora com o biodiesel. Na verdade, o biodiesel ele pode ser e vem sendo produzido a partir da soja. E a bancada ruralista vinculada à produção de soja, ela é muito forte, muito consolidada. Então ela tem um poder político muito significativo. É por isso que há uma certa dificuldade de tramitação, há essa discussão, né, na Câmara dos Deputados. E isso deve, em princípio, ser votado, estava previsto para ser votado nos próximos dias, não sei se vai ser votado, inclusive porque essa semana, né, o governo sofreu um revés, com a oposição ocupando cargos importantes em comissões, e a gente percebe que há uma dificuldade de articulação política do governo, né, no Congresso de maneira geral. Então, o governo é favorável a esse tipo de pauta, mas pode ser que o setor de energia ele queira opor alguma resistência, enfim. É um debate que está sendo feito ali na Câmara dos Deputados e vamos acompanhar, ver como isso se desdobra. Muito bem, vamos ver. Inclusive, teria que se aumentar, dia desse estava lendo um texto, professor, vai ter que se aumentar a produção de soja, né? Se for o caso de ter que atender essa demanda também.
do biodiesel. Isso seria o paraíso para os produtores de soja, ou seja, você ter mais motivo ainda para produzir. Uhum. E na semana passada, eu recebi uma equipe da TV Central da China, que é uma TV estatal, e eles estavam perguntando os efeitos das mudanças climáticas na saúde, na agricultura, na infraestrutura, mas eu percebi que eles tinham um interesse grande na agricultura. Inclusive o jornalista ele já tinha visitado áreas produtoras no Mato Grosso, e eu pensava o seguinte, ele falou assim, isso não é apenas uma matéria jornalística, isso é uma matéria estratégica de decisão do governo, porque ele quer saber se o grande fornecedor vai continuar sendo um grande fornecedor, né? Mas aumentar a produção não seria uma dificuldade, até porque o Brasil ele tem obtido ganhos de produtividade sem necessariamente expandir as áreas. Sim, né? sim. Está com aplicação de forte tecnologia no campo, isso fez com que a produtividade tenha aumentado de maneira significativa ao longo dos últimos anos. Uhum. Então, agora é acompanhar, né? E a soja não é a única fonte passível de utilização para a produção do biodiesel. Vamos ver como o assunto evolui. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, né? E sempre publicado, vai na Editoria Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição.